Eu estou com dúvida na interpolação na hora de montar o sistema. Tá bom. Então eu vou falar aqui de forma genérica. Quem perguntou foi o Hugo, né? Vou falar de forma genérica aqui, sem pegar exemplos mesmo, na hora de montar o sistema, né? Eu acho que talvez essa dúvida tenha vindo porque eu mesmo fiquei um pouco indeciso na hora de montar isso aí. Porque tem um padrão, né? Tem um padrão para alunos de ensino médio, que é você falar assim, ó, AX2 mais BX mais C. Então você começa do grau maior para o grau menor, né? Tem um padrão assim. Agora, quando você avança um pouquinho mais, aí já adota um padrão diferente, que é fazer assim, ó. Então isso aqui é a minha função, f de x é igual a isso aqui. Agora, você poderia escrever assim, ó, f de x, eu vou usar os mesmos coeficientes, né, mas geralmente escreve na ordem contrária, depois eu mudo então. Então, ó, f de x também pode ser escrito como c mais bx mais ax2. Então isso ficou meio confuso, eu escrevi assim. Quando na verdade o ideal seria a gente fazer o seguinte, talvez eu vou mudar isso aí mais para frente para poder tentar evitar a confusão. Eu escrevi assim, ó, A mais BX mais CX ao quadrado. Então você continua com a ordem alfabética, né? Continua com a ordem alfabética, mas começa do grau menor para o maior. Então acho que esse talvez fosse o melhor formato, né? E talvez até usar esse formato aqui, ó. F de x é A0 mais A1, aí você usa a mesma letra, que é o A, acompanhado do grau, ó, grau 0, grau 1, mais A2, grau 2. Então esse é o formato mais avançado, porque esse formato aqui você tem o índice que acompanha o grau, ó. Aqui é grau 1, então grau 1. Aqui é grau 2, então o índice é 2. Então, aí fica um pouquinho mais simples montar o sistema. Então, eu vou tentar pegar um exemplo aqui, mas eu não vou fazer assim ainda por enquanto não. Eu vou fazer com A, B, C e D mesmo, tá? Vou fazer com A, B, C e D. Tá, então, eu vou supor o seguinte, a minha função, ela é assim, eu vou fazer do jeito que está lá. F de x é ax ao cubo, que a gente está trabalhando no grau 3, mais bx2 mais cx mais d. Então essa é a função padrão lá da interpolação polinomial que a gente está usando. Não é a modular não, é a polinomial, né? Bom, tá ok. Aí vamos pegar aqui, ó. Eu só vou montar, então não vou me preocupar se esse sistema aqui tem solução ou não. Então vou fazer o seguinte. F de menos 1, vou colocar menos 2. Então vou colocar na ordem. F de menos 2, F de menos 1, F de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Então eu preciso de 5. F de 0, F de 1 e F de 2. Então, vamos colocar valores aqui, quaisquer valores aqui. A gente não precisa se preocupar se tem solução por enquanto, se a solução é inteira. 3, 2, 1, 0, 1. Coloca coisa assim, tá? Bom, aí você tem, você vai ter o mesmo sistema, mas só que tem duas maneiras de montar. Eu vou montar das duas maneiras para poder você entender. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Coloca o menos 2. Vou começar com menos 2. Quando jogar menos 2 no lugar, vamos calcular f de menos 2. Ó. Então vamos escrever isso aí. F de menos 2, isso aqui é um sistema, e eu vou reescrever ele aqui. Então f de menos 2 é o quê? É A
vezes menos 2 ao cubo, mais b vezes menos 2 ao quadrado, mais c vezes menos 2, mais d, e o resultado tem que dar 3. Então, quando eu escrevo, fica assim, ó. A primeira escrita fica assim. Agora, se eu calcular esses valores aqui, aí vai ficar assim, ó. O que é menos 2 ao cubo? É menos 8. Então, vai ficar menos 8. Quer dizer, menos 2 ao cubo. Sim. Pode falar. Ali em cima tem AX o quê? Porque você colocou 3F de X e são só 4. Aqui são 4? Aí você colocou 5. Coloquei 5, né? É porque, sim, são só 4, é verdade, eu fiz a conta errada. Então tira um deles, qualquer um. Tirar o último. Tá bom? Você está certo, é porque se você tem grau 1, você precisa de 2 pontos, né? Tem um ponto a mais, só que o grau é 3, então precisa de 1 a mais, então são 4. Tá certo. É porque eu pensei em 4 letras, aí falei, precisa de 5 equações, mas não, tá certo, é isso mesmo. Ok. Bom, aí então fazendo essa conta aqui, ficou menos 2 ao cubo é o quê? É menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. Se você multiplica menos 2 por menos 2, sinais iguais, fica igual mais 2 multiplicado pelo que sobrou, que foi esse cara aqui, que é menos 2. Mais 2 não, mais 4. 2 vezes 2 vai dar 4, sinal com sinal vai dar mais, então ficou mais 4. 4 vezes 2, 8. Sinal com sinal, ficou sinal diferente, negativo. 4 vezes 2, 8. Então deu menos 8. Aqui ficou menos 8. Menos 2 ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado é 4. Então, menos 2 ao quadrado é 4. E menos 2 é menos 2. Só que agora o meu interesse é escrever o coeficiente vezes a variável, não a variável vezes o coeficiente. Só para ficar no formato de sistema mesmo. Então eu vou fazer assim, ó, isso aqui é menos 8a mais 4b menos 2c mais d é igual a 3. Tá vendo? Então ficou assim. Agora, você poderia também escrever isso assim, ó. Deixa eu encurtar isso aqui. Você poderia escrever assim. D menos 2c mais 4b menos 8a é igual a 3. É a mesma coisa que está lá. Só que eu estou preferindo escrever assim. Por quê? Porque o coeficiente do D é 1. Quando você for montar a matriz aumentada, aqui, ó como é que vai ficar a matriz aumentada. Menos 8, 4, menos 2, 1 e 3. E olha como é que vai ficar a matriz aumentada aqui embaixo. Ó. Vai ficar 1, menos 2, 4, menos 8 e 3. Então você vai ficar com números menores desse lado. Você vai ficar com números menores desse lado aqui. E já começa com 1. Então isso já te dá uma vantagem no escalonamento. Você entendeu? Quem perguntou aí foi o Hugo, né? Hugo, você conseguiu entender aí? Tá? Então, assim, eu futuramente vou mudar esse formato, porque eu estava tentando colocar uma coisa mais simplificada, que é esse padrãozinho aqui, A, B, C e D. Né? Com esse padrãozinho aí, eu acabo sendo induzido a chegar nesse ponto. Mas não é o padrão para interpolação. Essa matriz que aparece aqui, ó, ela é chamada matriz de Vandermonde. O que acontece aqui nessa matriz de Vandermonde? Ela é assim, ó. Você tem uma lista de números ali, então já tem um formato padrão, onde o 1 está na primeira coluna.
Você tem você tem um formato aqui, esse cara aqui é o X1, X0, ou X1, chama de X1. X1, esse número aqui dentro é o X2. Diferente desse X aqui, a variável agora é A, B, C e D, tá vendo? Não é X, é só um número X3 e X4. Então a matriz de Vandermonde ela vai ficar assim, ó. 1 x1 ao quadrado até x1 elevado a n. 1 x2 ao quadrado até x2 elevado a n. E aí isso vai até o nosso caso ali, o x4, né? 1 x4 ao quadrado, x4 elevado a n. Nosso n aqui é 3, tá? Mas é um padrão geral, você vai colocar um grau maior. Então essa matriz aqui, ela é estudada justamente por quê? Porque a interpolação depende dela. Então, se você entrar com números diferentes aqui, a única condição que você tem é essa. Se os números que foram escolhidos aqui para o domínio forem diferentes, todos diferentes, o determinante dessa matriz é diferente de zero. E aí esse sistema tem solução. Então, eu vou até dar uma pesquisadinha agora aqui na internet para ver se o formato é assim ou é assim. Né? Se o 1 está nessa coluna ou o 1 está aqui. Matriz de Vandermonde. Só vou buscar isso aqui rapidamente. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Alguém responde aí no áudio que eu não estou conseguindo olhar ali. Estão conseguindo ver a minha tela? Eu apresentei aqui, mas não sei se deu certo. Peraí. Agora acho que vai. Vê se vocês conseguem ver. Foi? Tá bom. Então vocês estão vendo aí a matriz de Vandermonde? Você tem os alfas ali que eu chamei de X, ó, X1, X2, X3, X4, a gente está chamando de alfa naquele desenho lá. Então, é assim, ó, coluna com o número 1 e depois vai crescendo a ordem das potências desses números. Aqui, por exemplo, ó, vamos de trás para frente, então seria o coeficiente 1, aqui 1, menos 2, que é o primeiro lá, que é o X1, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao cubo. Então, essa é a matriz. Bom, mas enfim, vamos voltar lá para a dúvida do colega aí, ver se ele conseguiu sanar a dúvida. Quem perguntou foi o Hugo, né? Hugo, você falou que você entendeu, né? Tá bom. Ok, então, tem mais alguma dúvida específica aí, pessoal? Pode perguntar, né? Tem. Mais alguma dúvida específica?